Agora o bom é a iniciativa privada. Aí vem toda essa onda que já começou nos anos 80 nos Estados Unidos e na Inglaterra, que é a onda anti-keynesiana, antidesenvolvimentista, que é o processo do neoliberalismo. Privatiza, devolve o controle para o Estado, entende? Você tinha, entendeu? Então essa longa caminhada que fizemos do pensamento keynesiano no Brasil, traduzido que no Brasil era o desenvolvimentismo, para o início dessa ascensão da visão neoliberal, as bases que deram argumento para os neoliberais falarem contra a empresa pública, contra o Estado que é pesado, a favor das privatizações, foram bases fornecidas por esse processo, onde as empresas foram saneadas pelo Estado e o Estado entrou nos anos 80 extremamente endividado. Tanto é que a principal questão dos anos 80, qual vai ser? Por que nós chamamos da década perdida? Né? Porque você tem uma contração do empréstimo internacional, certo? Em função da crise do petróleo, do aumento do dólar, e ao mesmo tempo um Estado que absorveu a dívida do setor privado, extremamente fragilizado para poder garantir investimentos públicos para melhorar a dinâmica econômica de investimento. Então você entra nos anos 80 com essas duas pernas quebradas, né? Aí você volta para o tripé. Qual era o nosso tripé? Estado, empresa, capital internacional e empresa nacional. O Estado está endividado, o capital internacional está refreado por causa da crise externa e o capital nacional não tem condições de, né, está saneado e tal, mas não tem condição de assumir o processo de desenvolvimento sozinho. Né? Então daí, depois do café, a gente conversa aí os anos 80 e 90 para ver o que os caras propuseram para responder essa situação toda. Então, a gente fez aqui o quadrinho resumido, né, só para guardar essa informação por enquanto, de como que a captação do setor público aumentou, né, em relação ao privado, numa inversão aí, então, durante esse período aí da crise de 79, a gente entrou nos anos 80 já com o Estado extremamente endividado, sem capacidade de investimento, né, e com uma crise internacional, com uma brusca redução de investimento externo também no Brasil. Tá? Já nos anos 80, né, a gente teve aqui uma nova hegemonia do pensamento econômico nos Estados Unidos e na Inglaterra, através dos governos aí do Reagan e da Thatcher. Esses governos, eles iniciaram, né, a implementação dessa política neoliberal tradicional que a gente já conhece, né, redução do papel do Estado, privatizações, né, redução do aumento real dos salários, né, e foram, né, porta-vozes assim, dessa nova hegemonia. Né. O Brasil, como a gente bem sabe, ele é um país de industrialização retardatária, mas ele não é retardatário só da industrialização. Né. O Brasil é, por definição, um país retardatário, certo? Foi um dos últimos a se livrar da escravidão, correto? Foi um dos últimos a entrar no processo de industrialização, foi um dos últimos, né, a perceber também que essa mudança do contexto internacional interrompia diretamente, né, a estrutura que estava sustentando a industrialização, que era uma estrutura baseada, né, no aporte de capital externo, principalmente, e do Estado. Né. Por isso que a avaliação sobre a natureza do segundo PND, o segundo Plano Nacional de Desenvolvimento, lançado aí em meados dos anos 70, que eu comentei na aula passada, que o Lessa critica os militares dizendo que eles avaliavam que o Brasil era uma ilha de prosperidade num mundo revolto, né? De crise, de problemas inflacionários, da crise do petróleo, etc. Os militares apostaram no segundo PND para tentar dar uma respirada nesse contexto, mas não conseguiram. E entraram nos anos 80 com a crise da dívida e com a necessidade de reformular a política econômica novamente, tendo Delfim Neto à frente do Ministério da Economia a partir de 81.
nesse contexto internacional, de crise do petróleo, enfraquecimento do pensamento keynesiano e no Brasil, enfraquecimento da política desenvolvimentista militar, também se combinou com uma situação importante, que é o seguinte: o enfraquecimento, a crise do bloco soviético, que culminou em 89 com a derrubada do Muro de Berlim. Porque a pergunta que pode vir no momento desse é o seguinte: pô, mas os militares cumpriram, né, a cartilha toda, desde da Aliança pelo Progresso, lá em 64 até 70 e poucos, reprimiu firmemente os sindicatos, os movimentos sociais, etc. E no momento de dificuldade, não houve socorro para a economia brasileira. Quer dizer, você vê que aí não tem, como é que se diz, comida de graça, né? Você teve, além da retração da economia norte-americana, que foi um fator decisivo para a redução do fluxo de investimento, você teve também a crise do bloco soviético como um elemento um fator de risco que deixou de existir, entendeu? Então aquela ideia, por exemplo, de que o Brasil poderia correr com a crise da economia brasileira, poderia acarretar fortalecimento do comunismo na região, ou do pensamento de esquerda, nessa época já estava completamente descartado, porque você já não tinha mais o peso, né, do bloco soviético como financiador das revoluções latino-americanas, né, como foi no caso de Cuba, por exemplo, né. Cuba conseguiu, apesar do bloqueio americano, né, que dura até hoje, como que Cuba conseguiu um certo processo de desenvolvimento e sobrevida? Em grande parte baseado na relação econômica com o bloco soviético, né? Onde uma das grandes trocas que era rotineira e importante na época para a economia cubana era a troca de açúcar por petróleo, né? Que era o tal do escambo, né? Então, inclusive, esse aporte econômico era um aporte importante para fortalecer os países concorrentes que eram alinhados com o bloco, né, soviético. E com a derrocada do socialismo real no leste europeu, a desagregação da união das repúblicas socialistas soviéticas gerou também essa perda, né, do fantasma, né, do comunismo na conjuntura latino-americana. Então, além da crise econômica, também houve, né, uma questão política importante de não ajuda extra, digamos assim, né, em função desse cenário político internacional, onde o risco já era bem menor, né, de uma esquerdização, da conjuntura latino-americana, né. Então isso também é um fator importante para a gente aprender nesse caso, que a economia ela não anda sozinha, certo? Não é uma variável independente de tudo. A economia é uma variável que tem relações com a política, né, e com outros fatores da história, da estrutura, né, do país. Mas o Brasil, então, nesse contexto, o Brasil ele entra, né, endividado, né, com pouca capacidade de investimento e sem aquele apoio todo, né, que a Aliança pelo Progresso representou na época dos militares, né. Então você tem crise internacional, tem endividamento interno e não tem um contexto que justifique um apoio maior para a economia brasileira. Vai ter um nível de investimento, de crescimento do PIB muito baixo, né? Como a gente pode ver ali, a queda do crescimento do PIB ela é brutal. Então, a gente tem uma ideia em torno das médias que a gente tinha começado a ver na semana passada, na aula passada. Durante o período a gente teve aqui esse pico de 11 e tal, né? A média aqui era 8. Durante o período de 1980, ó, uma outra cor aqui para diferenciar. Durante o período de 1980, vou falar de PIB, pra você ter uma ideia. 1980 a 1984, tá? E depois 1985 até 1989, nós tivemos um crescimento médio, a soma dos 4 anos, né, dividido por 4, de apenas 0,8%
em cada período do PIB brasileiro. Então, por isso que é a ideia da década perdida. O Brasil não cresce, fica estagnado, né? E isso, obviamente, se reflete num conjunto de questões vinculadas ao emprego, ao salário, à renda dos trabalhadores, que se combina, né? É uma questão importante, que se combina com um processo de abertura política a partir de 84, né, com a queda da ditadura militar e o início, né, do governo Sarney. Então você tem ali uma combinação de dois fatores. Crise econômica, né, você tem crise econômica, crise política, marcado pelo enfraquecimento da ditadura, e um processo de retomada das lutas sociais, desde a partir de 78 e 79, greve dos metalúrgicos, né? Depois formação da CUT, formação do PT primeiro, depois da CUT, depois do MST em 83, que vai culminar com o processo de constituinte em 1988, e a primeira eleição diretas após a ditadura em 1989. Tá? Então vejam bem que os anos 80 é uma década muito complexa, ao mesmo tempo muito agitada, muitos acontecimentos, né? Você tem uma nova hegemonia internacional, você tem a crise do bloco soviético, você tem o fim do padrão de industrialização brasileira baseada em altas taxas de crescimento, você tem a quebra do Estado com o endividamento, você tem taxas irrisórias de crescimento econômico e, ao mesmo tempo, lógico, isso tudo vai sedimentando, né, vai colaborando, né, para que a ditadura vá perdendo cada vez mais força, poder político e econômico e seja finalmente derrotada em 84. A principal reivindicação na época era a reivindicação das diretas, vocês lembram? Eleições diretas. E ela não foi aceita pelo Congresso. O Congresso procedeu à eleição do novo presidente civil através de eleição indireta do colégio eleitoral, onde concorreram o nosso estimado Maluf, né, e o nosso querido Tancredo Neves. Né? O Tancredo morreu, o Sarney assumiu como um bom oligarca oportunista, conseguiu fazer com que o seu titular morresse e ele assumiu a presidência. Engraçado falar que ele conseguiu fazer o titular morrer, né? Sim, entre aspas, né? Deu essa coincidência. Então, a gente tem um período bastante conturbado, onde a resposta econômica foi uma resposta heterodoxa, baseada na seguinte receita. Como você não tinha mais condições de atrair capital externo, em função da crise internacional e da explosão da dívida externa brasileira, ou seja, ninguém queria emprestar para o Brasil porque não tinha nenhuma perspectiva de que o país pagasse, entendeu? Aí, novamente, a visão keynesiana, o horizonte era de total desconfiança, estabilidade, não existia nenhum otimismo de que o Brasil pudesse recuperar uma situação de crescimento econômico, as taxas observadas eram essas, e a gente também teve um processo de estagflação no período, que é a combinação de estagnação econômica com inflação, em função da questão internacional também. Então a política que o país tentou desenvolver, com Delfim, foi a política do choque exportador, ou seja, a gente faria um esforço, né, para que, através do crescimento das exportações, o Brasil conseguisse adquirir divisas e assim tentar equilibrar um pouco, né, a questão interna, mas principalmente gerar divisas para o pagamento da dívida, né, externa brasileira, como forma de sinalizar para os mercados internacionais de que nós estávamos tentando fazer um esforço de ajustamento interno, né, do Estado. E aí,
O discurso do grande empresariado nacional e também internacional é justamente esse: o Brasil tem que se ajustar. O Estado tem que reduzir seus gastos, reduzir seus custos, reduzir o tamanho do Estado para que a gente possa, né, demonstrar que internacionalmente nós somos capazes de superar esse período de crise, pagando a dívida externa e gerando um saldo mínimo para poder ter um novo processo de investimento. Então, a ideia era essa. A ideia do choque exportador é justamente esse: fazer o Brasil voltar a crescer através do aumento das exportações, né? Então a gente interrompe ali um processo de endividamento externo que financiava a industrialização, certo? O crescimento da indústria, e passou por um processo de tentativa de fortalecimento das exportações, onde foi, obviamente, fortalecendo, né, a tendência à exportação de commodities, que é uma tendência que se consolidou e que existe até hoje. Então, você teve um processo de avanço, né, das exportações de recursos naturais, porque era o que tinha maior condições, né, de exportar pela capacidade extrativa brasileira, e também tinha demanda no mercado externo. Você não tinha demanda industrial, e o Brasil também não tinha um parque industrial baseado em produtos de alta tecnologia. Então, por exemplo, vindo aqui para o texto do João Manuel, o que o João Manuel fala? Como que ele ilustra isso? Nessa parte que ele fala aqui das multinacionais e o Brasil, né? Se você teve, né, ele fala, vocês estão com o texto aí? Não. Na segunda parte ele fala, 3 questões são importantes: as multinacionais e o Brasil, o fim do dinheiro fácil, né, em função da crise, né, o Brasil e os Estados Unidos e o ajuste exportador. As multinacionais do Brasil, qual é a relação que se constrói? Antes você tinha, né, uma transferência de tecnologia industrial da primeira e da segunda revolução industrial. João Manuel observa o quê? Que a gente demorou 100 anos para chegar na tecnologia da primeira revolução industrial, que foi a indústria têxtil. 100 anos depois o Brasil conseguiu ter a sua indústria têxtil. E 100 anos depois a gente conseguiu ter internalizar a segunda onda da Revolução Industrial, né? E aí o que acontecia? As empresas multinacionais, através do processo de expansão das suas filiais aos países em desenvolvimento, ela acabava levando consigo a tecnologia industrial da segunda Revolução Industrial, certo? Então o Brasil foi adquirindo no processo de industrialização essa tecnologia, né? A indústria nacional foi se construindo em torno da difusão da tecnologia da segunda Revolução Industrial, em função da vinda das multinacionais para o Brasil. Acontece que a partir dos anos 80, quando aí o João Manuel, esse texto dele é de 92, né, se não me engano. 92. No final dos anos 80, depois eu confirmo, né? Ele já faz o diagnóstico de que nós estamos entrando na terceira revolução industrial, que é justamente a revolução baseada na agregação tecnológica, certo? Em produtos de alto valor agregado na indústria e tecnologia, né? Da informação, etc. E essa terceira revolução industrial, ela não é feita a partir da indústria multinacional. Ela não continua levando essa tecnologia para os países em desenvolvimento, porque o movimento que ele caracteriza aqui é o movimento oposto. Você tem um retorno da concentração na matriz, porque o desenvolvimento, a terceira revolução industrial, tecnologia da informação, informática, etc., ela é uma tecnologia que é detida pela matriz, né? Então o Brasil não adquire automaticamente essa tecnologia, então há uma defasagem a partir da crise dos anos 80 na modernização da indústria brasileira, entende? Porque a gente não é capaz, até pela nossa dependência histórica da indústria multinacional, a gente não teve indústria própria gerando tecnologia própria, sempre houve esse grau de dependência. Então você tem aí nos anos 80 uma reviravolta marcada pela terceira revolução industrial, que faz com que o Brasil não consiga fazer com que a indústria dê esse salto, né, no seu desenvolvimento. Então você tem aí uma dupla dependência, além da falta de recursos externos, devido à crise do petróleo,
você tem uma indústria nacional incapaz de dar o salto da terceira revolução industrial. Então você fica ainda mais dependente das importações, né? E, por isso, as nossas exportações são de baixa tecnologia. Então não é, veja bem, qual é o raciocínio? Não seria através da concorrência na indústria de ponta, de alta tecnologia, que o Brasil poderia disputar mercado internacional nesse período. Apenas através do aprofundamento das exportações de commodities, né? E de valores industriais de menor valor agregado. Então a gente tem uma consolidação de uma pauta de exportação em torno de produtos agrícolas, minério de ferro e etc. E o choque exportador visa justamente potencializar essa atividade, certo? Tanto é que a gente sai desse período, a partir de 95 em diante, que é o período mais à frente, mas a gente sai desse período com uma expansão muito grande, né, da atividade exportadora baseada em recursos naturais. Daqui a pouco eu vou dar esse dado aqui. Ou seja, para ficar claro o seguinte, você não tem, na crise dos anos 80, a continuidade da transferência de tecnologia das multinacionais para a indústria brasileira, que até então estava sendo realizado pelos avanços da segunda revolução industrial. Você tem um retorno do conhecimento da terceira revolução industrial para o centro e o Brasil cada vez mais dependente disso. Então a aposta é na exportação. Por outro lado, você não tem o dinheiro fácil, os Estados Unidos já não tem a ameaça do bloco soviético, e você tem aí, né, a expansão do pensamento neoliberal. Então, no meio dessa crise toda, você tem dados assim, bastante significativos, né? Uma inflação, aí, por exemplo, no período de 84 a 85, que foi justamente nessa transição aqui da ditadura para o governo civil, que foi de 200%, né, a inflação nesse período aqui. Certo? Então você já vai caminhando com uma economia estagnada, com inflação e agora no risco da hiperinflação. Então, é um conjunto, né, de situações que vão configurando aí a ideia dos anos 80 como uma década perdida. Você não consegue recuperar a capacidade de investimento do Estado, ainda que tenha, né, conseguido aqui fazer, através do ajuste exportador, uma maior captação de recursos externos, né? Essa maior captação ela não se reflete necessariamente em novos investimentos, até porque o dinheiro das exportações estariam, em primeiro lugar, destinados a reduzir a relação dívida-PIB, né? Diminuir o endividamento brasileiro. Que a questão era a seguinte: você não é confiável para tomar empréstimos. Então, para ter novos empréstimos, você precisa primeiro demonstrar a sua capacidade de gestão da sua dívida, certo? Então, você exporta para diminuir a sua dívida, a partir daí nós iremos fazer novos aportes, entendeu? Para a economia brasileira poder voltar a ter um fluxo de investimento. Mas isso não acontece nesse período, isso vai acontecer depois, no final dos anos 80, início dos anos 90, quando a vitória do Collor, né, sobre o Lula, em 89, consolida aquela visão do ajuste não mais exportador, mas o ajuste externo, que é a abertura da economia brasileira, tá? Então, lembrar? A abertura da economia brasileira, a abertura comercial, para que o Brasil volte a ser um país competitivo e moderno do ponto de vista da sua indústria. Ou seja, qual era a questão? Eles conseguiram destruir a capacidade de financiamento do Estado através da absorção da dívida privada. Depois, as empresas estatais foram responsáveis pelo maior número de captação externa nos anos 80 para gerar algum investimento, certo? A maior parte das exportações foi voltada para o pagamento da dívida. E nós entramos nos anos 90, com a vitória do Collor, depois desse processo aí dos anos 80, com a abertura da nossa economia. Ou seja, você foi ainda mais agredido do ponto de vista da concorrência, porque o setor externo entrou sem nenhuma barreira de proteção à indústria nacional e começou a vender importados no Brasil de forma desenfreada, onde se estabeleceu uma concorrência predatória em relação à indústria nacional
E o processo de desconstrução industrial, de enfraquecimento da indústria nacional foi ainda mais aprofundado. Porque você já pegou uma indústria frágil, né, devido à crise dos anos 80, e submeteu essa indústria frágil a uma concorrência internacional feroz de uma indústria que não conseguiu se modernizar. Então, obviamente que o preço do produto nacional, nessa abertura, não tinha a menor possibilidade de concorrer com o produto externo. Então, os anos 90, eles são, digamos assim, a pá de cal, né, no processo da industrialização, modernização da indústria brasileira. Porque você, acabando com as barreiras alfandegárias, o produto entra, né, pelo preço internacional, não tem nenhum controle de preço, porque a barreira serve justamente para isso, né? Por exemplo, se eu vendo essa garrafa no Brasil, produção nacional, a R$1, você não pode vender uma garrafa aqui a 80 centavos, mesmo que a sua garrafa custe 80 centavos. Você que é de outro país, entendeu? Para você vender essa garrafa aqui, o seu preço de entrada é R$1. Aí você tem que botar outros atributos, entendeu? Sei lá, a sua garrafa brilha no escuro, aí eu compro. Mas assim, essas barreiras acabaram. E o que acontece? O produto estrangeiro entra no Brasil, garrafa de 20 centavos. A indústria brasileira não tem como concorrer. Aí você vai quebrando cadeias inteiras, né, da indústria, cadeias de produção de vários setores, ou então submetendo a cadeia de produção ao capital externo. O que acontece? Se eu não tenho condições de competir com as garrafas que você vai vender, o que eu faço? Tenho duas opções. Ou eu fecho a minha fábrica, ou eu vendo para você. Então, o investimento estrangeiro começou a voltar para o Brasil na forma de compra de patrimônio e não da geração de nova riqueza. Entende? O investimento que veio para financiar fusões, né, processo de fusões e de aquisições das empresas nacionais, né, outros setores das empresas nacionais. Não veio para construir novas fábricas, novas indústrias. O processo de estrangulamento foi tão forte que a indústria nacional ela foi vendida, digamos assim, como uma única alternativa de sobrevivência. Ou vendida, ou associada. O processo de fusão, por exemplo, aumentou tremendamente a internacionalização da nossa indústria, porque quando você conseguia resistir à venda, o que você fazia? Você fundia com a empresa internacional, só que era uma fusão em situações desfavoráveis. Eu comprava 70% do teu capital e você continuava empresária com 30%. Mas o domínio do capital da empresa passava a ser meu, investidor internacional. Entende? Então, vejam bem, a gente veio, assim, eu já vou te dar a palavra aí no fundo, só um minuto. A gente veio de um processo de modernização, da indústria, de industrialização brasileira, que se interrompe nos anos 80, no início dos anos 80. E o ano de 79 ele é conhecido como o dia em que a indústria brasileira parou e perdeu qualquer horizonte de futuro, de desenvolvimento. E de lá para cá, nós tivemos 80 estagnação e 90 incorporação. Entende? E ao mesmo tempo, crescimento das exportações de commodities. Então você reconfigurou a estrutura produtiva brasileira, não mais no avanço da indústria. Pelo contrário, frente à estagnação da atividade industrial, você teve um avanço do quê? Das commodities agrícolas, minério, ferro, milho, soja e tal. E a indústria brasileira ficou num patamar de estagnação durante todo esse período, pelo menos até 98, ano 2000, né, quando a gente voltou a ter uma taxa de crescimento mais ou menos razoável. Não, eu me inscrevendo para perguntar. Na verdade, são duas questões. A gente ouve muito falar sobre a década de 80 como uma década perdida. E eu acho que, assim, até a partir da sua própria aula de hoje, a gente pode imaginar que ela talvez tenha sido perdida do ponto de vista da economia, mas do ponto de vista da política, e como essas coisas não se separam, ela foi altamente
produtiva e favorável, né? Porque a gente tem processo de abertura, a gente tem comida na nossa Constituição, que não é a mais maravilhosa do planeta, mas que tem bastante avanço. E até no campo da educação, a década de 80 foi a década que deu início a um processo de questionamento e superação tanto do escolarismo, que nunca se estabeleceu como política pública no Brasil, quanto do determinismo auxiliano sobre a escola é um aparelho de produtor de Estado, então vamos largar a mão dela. Então, sobre a década de 80 ser perdida, acho que é do ponto de vista da economia, porque da organização política, no sindicalismo, começa tudo aí, seria complicado falar em perdido. E aí outra, uma questão já, talvez isso seja assunto da aula de sábado, não sei. Mas se a gente pegasse as chaves que a disciplina apresentou, e até a disciplina do professor Marcel também, sobre as principais características do keynesianismo, algumas linhas do neoliberalismo, e a gente fosse usar isso para tentar entender o nosso momento político mais atual. Né? Como a gente poderia, na sua avaliação, olhar para os nossos 12 últimos anos de governo e pensar, a gente tem uma ligação mais keynesiana, mais neoliberal, uma juntação dessas duas coisas, porque a gente observa tanto uma atuação do Estado em algumas áreas, marcadamente as mais sociais, né, quanto, por exemplo, um processo de privatização de coisas que a Dilma vem mantendo. Né? Então, onde estamos, né, do ponto de vista da economia? Como a gente olharia para esse governo e pensaria? Alguém mais quer aproveitar? A questão que você falou da inevitabilidade da abertura, aí podemos ver do seguinte ângulo. Né? Primeiro que a derrota, né, daí o caráter retardatário da economia brasileira, né? A derrota se deu lá atrás, né? Com o processo de 64, em primeiro lugar, que interrompeu a possibilidade de ter um processo de desenvolvimento mais autônomo, não tão dependente do capital externo, certo? E, em segundo lugar, pela questão da globalização econômica, né? Que fortaleceu as economias dominantes em relação ao aparelho tecnológico. Então, a junção dessas duas estruturas, né? E aí não se trata de buscar um culpado, assim, individualmente falando, mas sim de entender a dinâmica da estrutura que foi se desenvolvendo, você tem a junção disso, uma dependência externa do ponto de vista econômico e tecnológico, que não possibilitou com que o país aproveitasse, né, esse salto da tecnologia dado pela terceira revolução industrial. Como você tem uma década de estagnação, isso piora ainda mais, porque você não tem investimento em tecnologia, que é o mais caro do mundo, para desenvolver tecnologia, né? Nacional inclusive. Né? E os militares, no primeiro PND e no segundo PND, quando eles tiveram a possibilidade de fazer um investimento tecnológico nacional, eles não fizeram um investimento concentrado. Né? Porque como a ditadura, veja bem como as coisas são. Como a ditadura estava perdendo apoio político, a ditadura não podia concentrar o investimento de tecnologia em apenas um ou dois setores, que é o indicado, certo? Você não pode dar R$1 para cada empresa, você tem que dar 1 bilhão para uma e 1 bilhão para outra, e desenvolve a tecnologia aí. Mas devido à falta de apoio, o esvaziamento do apoio político, o recurso para a inovação tecnológica do primeiro e do segundo PND se pulverizou. Virou uma moeda de troca para manter apoio empresarial para a ditadura, entendeu? Então, em vez de assim, o investimento tecnológico, ele é necessariamente um investimento concentrado, entendeu? Você faz experimentações, o produto a ser gerado é resultado de anos de investimento, de teste, de laboratório. É caro, a inovação tecnológica é cara. Então, se você pulveriza o investimento para satisfazer interesses políticos do empresariado ou da própria ditadura, você desaproveita esse potencial. Então, o Brasil nunca teve um investimento tecnológico para valer num setor X ou Y. Quem se desenvolveu, digamos assim, na porrada, foi a Petrobras, por exemplo. A Petrobras detém a tecnologia de perfuração em profunda.
águas profundas. Por quê? Porque a maioria do petróleo brasileiro, né, é em águas profundas. E aí tinha uma intenção naquela época, quando a Petrobras foi criada, movida pelo nacionalismo, certo? Pelo desenvolvimentismo, de que a Petrobras tinha que perseguir essa tecnologia da perfuração em águas profundas como única forma de dar ao Brasil autonomia energética na área do petróleo. Então você teve um dirigismo, digamos assim, de investimento tecnológico numa determinada área que deu certo, mas esse dirigismo não houve em outras áreas. Mas, professor... Do álcool eu posso... Do álcool. Do álcool, que foi o Pro-álcool. O Brasil conseguiu ter o desenvolvimento importante que hoje é apropriado internacionalmente, mas quem gerou isso foi o Brasil. Mas aí, você ainda está no bojo da segunda revolução industrial. Você está desenvolvendo tecnologia própria no bojo da segunda revolução industrial. Entendeu? Da indústria de transformação. O Brasil não entrou em nenhum momento na indústria de microeletrônicos, como você falou. Entende? Até os anos 70, 80 não entrou. E quando você tem a revolução microeletrônica no mundo, o Brasil está numa defasagem brutal e a lógica das empresas já não é mais a da transferência, é da concentração, do conhecimento. Ninguém está dando conhecimento de graça por aí. Entendeu? Quem consegue captar conhecimento hoje em dia é a China, aquele exemplo que eu dei na última aula. Você vai para a China, instala a sua empresa, você é obrigado a transferir a patente para o governo chinês. Entendeu? Então, de vários produtos. Isso vai gerando empoderamento do país frente às tecnologias, né, que não lhes são próprias, mas ao longo do tempo ele vai adquirindo. É a contrapartida para que possa usar o solo chinês, o salário baixo chinês, a mão de obra chinesa, o yuan, a moeda desvalorizada chinesa. A contrapartida é transferir tecnologia. O Brasil não teve contrapartida nenhuma, né, desse ponto de vista. Então você tem aí essa inevitabilidade, digamos assim, para colocar num outro contexto, ela é resultante desse limite estrutural da economia brasileira. Não é uma inevitabilidade do ponto de vista fatalístico, de que teria que... Não existia outra alternativa. Existia outra alternativa, mas ela não foi construída ao longo do tempo. A forma de inserção da economia brasileira na economia internacional sempre foi uma forma subordinada, seja pelo capital externo, seja pelas elites internas, seja pela questão da ausência de uma produção tecnológica própria. Entende? Então, lógico, daí o discurso, para você ver, o discurso do neoliberalismo cai como uma luva, certo? Aí que essa questão da inevitabilidade, ela se transforma num senso comum da época, né? Cai como uma luva. Você pega um Estado endividado, a empresa nacional sem condições de inovação. Então, você pega esse cenário e cola o seguinte discurso: vamos modernizar o Brasil. E a modernização é privatização e abertura comercial, que vai aprofundar ainda o grau de dependência. Né? E desindustrialização. Porque a indústria nacional ela perde capacidade de inovação, já não tinha capacidade de inovação, com a abertura perde ainda mais. E fica subordinado ao capital que entra aqui. A educação, daí, nesse caso, ela é um déficit histórico, né? Porque a gente tem um crescimento urbano muito acelerado, você não consegue, digamos assim, universalizar o sistema educacional com a devida qualidade. O investimento público para isso é reduzido. E nos anos 80 em diante, principalmente nos anos 90, você tem uma quebra aí clara, brusca, do sentido público da educação. Né? Para você ter uma ideia, no final dos anos 70, início dos anos 80, 85% das universidades brasileiras eram públicas. Hoje, 15% a 20% são públicas. Então você teve uma expansão da educação no país também como resultado de um negócio, de uma mercadoria, e a expansão não foi através com um sistema de qualidade, embora, né, você tenha, aí que estão as contradições, né? Por que não é uma década perdida do ponto de vista político e dos movimentos sociais e das ideias que a sociedade foi desenvolvendo? Porque você tem uma experiência com os militares, né, de oposição aos militares, que aflora, né, com a queda dos militares. Então você tem um movimento pela democratização
democratização do Estado, né? Você tem um movimento pela valorização das profissões ligadas ao Estado, você tem um movimento pela distribuição de terra, você tem tudo que estava represado, desde as reformas de base, que o Jango não conseguiu fazer devido ao golpe, reforma educacional, reforma agrária, reforma sanitária, tudo isso volta à baila, volta à pauta, né, do debate político nacional quando os militares caem. Então você tem na educação uma grande evolução do pensamento freiriano como uma nova visão, não é? Da escola pública no Brasil, que não é só a escola reprodutora de mão de obra, que na verdade é um contraponto à escola técnica tradicional, né? Os militares também davam muito peso para a escola técnica, né? Formar mão de obra para a indústria. Isso, durante o período de desenvolvimento, teve um peso muito grande, a formação da mão de obra para a indústria de automóvel, para a indústria química, para a indústria de metal mecânica. Então, depois a ideia da educação como um atributo mais libertário, universal, também ganhou espaço nos anos 80, assim como o movimento dos sanitaristas. Vocês conhecem o movimento dos sanitaristas? Que foi a turma que implementou no Brasil, a partir da queda da ditadura, a visão de Estado sobre saúde pública. Sistema Único de Saúde, né? Que resultou foi na gerado formação do SUS, Sistema Único de Saúde, que, apesar das críticas, é considerado pelos especialistas um dos sistemas públicos de saúde mais desenvolvidos do mundo. Só que os caras, lógico, tentam minar o tempo inteiro o SUS, porque a alternativa ao SUS é o plano de saúde privado. Então, quanto mais malhar o SUS, melhor. Quanto mais reduzir verba do SUS, melhor. Mas não existe nenhum sistema público de saúde que se contraponha ao SUS, na experiência latino-americana. E os sanitaristas eram justamente os profissionais da saúde que militavam em torno do quê? Da prevenção, né? Eles defendiam a medicina não curativa, mas a medicina preventiva. Então, grande parte da doença estava relacionada com péssimas condições sanitárias, né? De saneamento básico, de urbanização das cidades, de urbanização das favelas. Então tinha uma visão de que a saúde era consequência da vida social, ela não podia ser só curativa. Constrói um hospital de 20 andares aí, todo espelhado, e quando o pessoal ficar doente a gente bota aí para curar. A visão era outra, a visão era renda, alimento de qualidade, condições de trabalho, condições de trabalho, moradia digna, saneamento básico, combate às doenças que já tinham sido banidas no primeiro mundo há mais de 100 anos, malária, dengue, essa coisa toda. Era uma visão de saúde onde as condições de vida interferiam diretamente na visão de saúde. O nome de alguns desses sanitaristas? O Temporão, o último ministro da Saúde, era um dos sanitaristas. O outro companheiro aí, um colega nosso aqui da Unicamp, que também tem um extenso trabalho sobre isso, é o Eduardo Fagnani. O Temporão, ex-ministro da Saúde, Eduardo Fagnani. Tem um site, porque aqui, ó, como vocês podem ver, você levantou uma questão que é importante, você tem dois trilhos, certo? Na análise do processo histórico. O trilho econômico e o trilho social. Isso se reflete também nas especializações aqui dentro da Unicamp, né? Você tem a turma mais ligada à discussão da macroeconomia, né? E uma outra parte ligada à discussão da questão social, como se desenvolveu a questão social no Brasil. O Fagnani é dessa parte mais da questão social. Tem um site, que se vocês digitarem no Google, vocês vão ver, se chama Plataforma Social. Digitem lá, Plataforma Social. E também tem dois, o da área social é o Plataforma Social, o da área mais macroeconômica é a Rede Desenvolvimentista. Os dois sites contêm textos atualizados sobre a questão social no Brasil, sobre a questão econômica, que vocês vão poder acompanhar aí por muito tempo, né? Essa discussão. Os dois sites são ligados à Unicamp? Os dois são ligados à Unicamp. RD, Rede Desenvolvimentista, e o Plataforma Social. Então, todo esse debate que a gente está fazendo tem lá atualizado para vocês terem uma fonte de informação permanente, entendeu? Ver um debate na imprensa, na televisão, sobre
as coisas que estão vinculadas à questão social e à macroeconomia, esses sites dão uma visão um pouco mais aprofundada de cada tema. Tá? Então, assim, não foi uma década perdida desse ponto de vista, né? A gente teve várias conquistas. A Constituição de 88 foi uma Constituição que era considerada na época como uma Constituição cidadã, pra vocês terem uma ideia, né? Ela gerou pressupostos novos, inovadores, progressistas de proteção social, proteção de direitos trabalhistas, investimento nas questões sociais, etc. O problema maior criou vários direitos, né, de direito de greve, direito de livre associação. Tem textos e mais textos sobre o avanço que significou a Constituição de 88. Acontece que o mecanismo, aí que tem também um processo retardatário do nosso desenvolvimento. Você cria a Constituição, olha como o Brasil está atrasado no processo. Você cria a Constituição Cidadã em 1988, quando o estado de bem-estar social na Europa já estava sendo detonado em 1970. Então você vislumbra a criação de uma Constituição Cidadã no momento que o neoliberalismo está em plena marcha, onde a ideia é menos Estado, menos gasto público, mais empresa privada, menos escola pública, mais escola privada, menos saúde pública, mais saúde privada. Então a Constituição Cidadã ela cria um arcabouço progressista fundamental, que tem validade até hoje, só que ela tem um problema seríssimo. Nos anos 90, ela é esvaziada de mecanismo de financiamento. Entende? Porque eles reduzem a capacidade de investimento do Estado nos atributos que a Constituição criou. Por exemplo, o SUS. O SUS é o melhor sistema único de saúde do mundo, mas não tem financiamento. Eles foram várias medidas, várias leis, vários mecanismos da Constituição de 88 ficaram refém de lei complementar que o Congresso até hoje nunca aprovou. Então essas são as dificuldades do processo, entendeu? Porque você tem aí, né, uma Constituição muito progressiva, mas com esvaziamento dos mecanismos de financiamento e sem recurso. As ideias não se concretizam, né, quando se trata de política pública, correto? Você pode ter uma idealização ótima de política pública, mas sem recurso. Então essa discussão que o Lopreato faz, é o Lopreato que vai dar aula para vocês sábado? Não, é o Valdir, né? Valdir Quadros. Essa discussão que o Lopreato e outros professores fazem é fundamental, quer dizer, beleza, mas quem financia? Qual é o mecanismo de financiamento? Então você tinha um mecanismo de financiamento no período anterior que era o endividamento, depois o ajuste exportador. E nos anos 90 não tinha mecanismo de financiamento nenhum porque a economia entrou, né, no disparate da abertura econômica e comercial. Depois veio o príncipe da dependência, dizendo que era uma fatalidade e o Brasil tinha que ser dependente mesmo e detonar o Estado e privatizar tudo, e quase conseguiu. Aí depois o Collor inicia um processo de modernização, né, entre aspas, baseado nas privatizações, na abertura comercial, e esse processo ele né, depois continuado pelo Fernando Henrique com um trunfo político fundamental, que foi a estabilização inflacionária. Sem isso, né, nós não teríamos visto dois governos do Fernando Henrique se não fosse esse trunfo que foi a estabilização inflacionária. Aí os movimentos sociais que tinham conseguido, nos anos 80, voltar a ter ajuste da inflação, tinha um gatilho salarial, não sei se vocês lembram dessa época. Então, uma campanha salarial, o sindicato ia para a porta da empresa e dizia, campanha salarial, reajuste 180%, não era isso? O pessoal lutar. Toda vez que a inflação atingia 20% nos anos 80 ali, no governo Sarney, automaticamente aumentava o salário. Então você tinha outros parâmetros econômicos. Quando você entra no plano real, aí o cara do sindicato vai lá na categoria e fala, vamos fazer uma greve por 1%, 1,5% de reajuste. Aí já é difícil, entendeu? Porque você tem um quadro de desemprego brutal devido ao processo de abertura. Daí o Fernando Henrique pega o país numa situação de emprego exclusivo, aumenta a taxa de juros lá em cima, a taxa de juros chegou no mais de 50% ou 47%, 47%.
Está em 9 agora, 48? Chegou a 49. 49. Depois da reeleição dele, que ele conseguiu a reeleição, então ele desvalorizou, ele desatrelou o real, ele deu um estelionato eleitoral, né? Aliás, ele comprou a reeleição dele, gastou muito com isso. Isso, os que apoiam as ideias dos tucanos não gostam que fala, que é muito desagradável. Então, daí o Plano Real ele atingiu uma estabilização monetária, mas ao custo, né, de um desinvestimento e também, né, da continuidade desse processo de destruição da indústria nacional. Ele sobrevalorizou, né? O real ficou mais, valia mais que o dólar, o que detonou ainda mais a indústria nacional. Você está dizendo que o plano real ele funcionou por causa da taxa de juros, é dessa forma que ele contém a inflação? Não, o Plano Real ele fez uma contenção de demanda, né? Ele fixou um parâmetro da URV, que ficou durante um ano, para tentar criar uma moeda fixada pelo dólar. E aí, quando você fixou a moeda pelo dólar, você criou uma contenção da inflação por essa fixação e pela taxa de juros, né? Você contraiu o investimento, né? A economia desaqueceu. Tanto é que o ganho, ó, você tem uma ideia, a promessa de modernização do Plano Real, de volta, de desenvolvimento, etc., ela resultou num PIB de 94 a 99 de 2,2%. 2,2%. E a gente estava nesse debate há um tempão. Desde quando? Desde o milagre. O milagre foi 11, né? Ninguém mais conseguiu atingir esse patamar. Mas o esforço do ajustamento foi tão grande com um PIB tão pequeno. Entende? Porque o Plano Real ele pressupunha fixar uma meta de inflação. Então, toda vez que a inflação oscila em torno da meta, que é de 4,5% a 6,5%, a inflação tem que ficar nessa oscilando aqui, certo? Não pode ultrapassar essa meta. E para controlar a inflação, o governo fazia uma retração da demanda, que a avaliação é que a inflação era de demanda. E como que retrai a demanda? Baixando o salário, né? Porque o salário ficou congelado durante o Plano Real, você não tinha reajuste, perdeu inclusive a incorporação da URV, quando você transformou o URV em real, teve uma perda salarial brutal que o governo nunca reajustou. E depois você também aumenta a taxa de juros para poder conter o investimento. Então você trava a economia, diminui o consumo, diminui o investimento, diminui a inflação. Né? Mas aumenta a pobreza e o desemprego. Você tem um aumento exponencial da taxa de juros, num momento onde a economia brasileira já vinha de uma carência de investimento dos anos 80, e o aumento da taxa de juros, a esses absurdos aí de 40 e poucos %, leva com que o capital migre quase que majoritariamente para a atividade rentista. Então o Brasil entra no ciclo do rentismo oficial agora. O governo patrocinando o ganho rentista. É o Bolsa então, Família Burguesa, né? Uma transferência de renda brutal para a família Roberto Marinho, por exemplo. Aí, por exemplo, uma forma de medir essa transferência é a composição da renda nacional. A renda nacional, de 100% da renda nacional, o que é gerado de riqueza no país, 100%, como que você mede a importância do emprego, do trabalho e do rentismo? Qual o percentual, né, da renda gerada pelo trabalho e qual o percentual da renda gerada pelo rentismo? O governo Fernando Henrique derrubou de 55% para 36%, mais ou menos, a renda gerada pelo trabalho. Então o dinheiro se valorizava na esfera financeira, sem gerar emprego, sem gerar nova riqueza, sem gerar novas indústrias, sem ter novos investimentos, sem gerar produção. Então você teve um sequestro aí da economia nacional pelo rentismo, né, e que ficou novamente refém, né, desse investimento de curto prazo, né, que era o dito capital andorinha. Né? Quando você tinha uma crise internacional, elas voavam para fora. Né? Capital andorinha. Quebrou o Brasil 3 vezes. Batia o pé no chão, as andorinhas, né, voavam. Ou seja, quando tinha uma crise externa, capital que estava investido no Brasil em busca de taxa de juros ia viajar para outro país. E aí você vê a situação complexa, porque esse processo ele casou com a terceira revolução industrial do ponto de vista da microeletrônica.
Então as transações, a internet, lógico, tudo isso, né? As transações econômicas liberalizadas, quando eles acabaram aqui em 79 com a visão keynesiana de controle, de regulação da economia internacional e liberaram as finanças, essa liberação das finanças destruía economias inteiras numa tecla de computador. Entendeu? Porque você tinha essa integração financeira também facilitada, a globalização financeira foi facilitada pelo avanço tecnológico. Então você estava aqui, ó, Bolsa de Valores. Antes, você não podia, por exemplo, se você fosse investir no Brasil, você tinha que ficar pelo menos um período com dinheiro aqui dentro. Depois da liberalização, não, você entra e sai a qualquer hora sem pagar nenhuma taxa. Então você está aqui e diz, os juros aumentou na Tailândia. Enter, pum, dinheiro vai para a Tailândia. Entendeu? Os juros, enter, pum, dinheiro vai para outro lugar. Então você cria uma vulnerabilidade das economias total, você não tem previsão de recursos. O dinheiro entrou. Aí entrou $1 bilhão hoje, então vamos usar esse $1 bilhão, aí chama uma reunião dos ministros, vamos usar esse $1 bilhão para investir em metrô. Legal, vamos investir em metrô. Então chama lá o secretário e tal, aí o secretário está indo para o ministério, vai dar uma crise internacional, pum, $1 milhão já era, foi embora. Entendeu? O cara, só para dar um exemplo, assim, uma ilustração mais simples, o dinheiro ele não tinha um compromisso com o investimento interno, era só, o único compromisso dele era buscar a valorização através da taxa de juros. Hoje em dia tem um volume aproximado, e assim, tem uma frase de um pensador aí da geografia, que é o Milton Santos, né? Uma frase, mas é mais ou menos um pensamento nesse sentido. Ele costumava dizer que o dinheiro desses financistas gigantescos aí do planeta não vê assim a cara da crédito. Crédito para quem não tem emprego, não tem dinheiro, não tem salário, não adianta, certo? Mas se você tem milhões de pessoas que estão ganhando um pouco melhor, com salário mínimo maior e com emprego em carteira, você pode fazer funcionar vários mecanismos de crédito. Então essa foi a primeira jogada do governo Lula. Crédito, estruturação da renda e do emprego e crédito. Como é que foi o sistema de crédito? Basicamente financiado pelos bancos públicos, correto? Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil. Aí você criou várias modalidades, né? Crédito consignado, né? Empréstimo a longo prazo para consumo de eletrodomésticos. E isso foi criando um fortalecimento do mercado interno, que é algo que a gente não tinha desde o período neoliberal. Essa é uma mudança importante, porque você tem mais gente consumindo internamente, com esse aumento da renda e a formalização do emprego e a possibilidade de crédito mais barato para o consumidor. Então você tem um boom de consumo, né, que aquece a indústria em vários setores, em vários segmentos. Né. Qual é a crítica a esse modelo? A crítica a esse modelo é que o aquecimento continua sendo dos setores tradicionais, principalmente automóvel, né, e bens semiduráveis, que são os eletrodomésticos. E que o principal investimento de consumo que deveria ter sido feito era em bens duráveis e não em semiduráveis, entende? Porque automóvel e geladeira, eles perdem o valor rapidamente. Além de entupir o trânsito das cidades, ter esse problema todo, eles perdem o valor rapidamente. Enquanto que o crédito para bens duráveis, não. Ele empodera quem adquiriu o bem, por exemplo, a casa própria. Se você adquirir uma casa, a valorização do imóvel é muito maior do que um carro. Entende? Então a casa ela valoriza, o carro desvaloriza. Então tem certos acessos a créditos que deveriam ser melhor direcionados para que essa compra, esse consumo fosse de coisas duráveis, que gerassem valorização. Agora, por que isso não é feito? Aí, N razões. Uma delas é porque o investimento na compra de automóveis ela é mais barata, acelera o PIB mais rapidamente e ela é, pragmaticamente falando, mais fácil de executar. Aí é a visão de curto prazo. Entendeu? Então esse é um aspecto da política econômica desse novo período. Certo? Qual é o outro aspecto? O outro aspecto é que o Brasil continuou, né, com uma dependência muito grande das exportações de commodities, porque o Lula assumiu o governo no momento onde você coincidiu um aumento dos preços de commodities no mercado internacional das principais commodities brasileiras. Minério,
minério de ferro, a soja, né, grãos em geral. Você teve um momento ali a partir de 2003, onde a economia mundial, aí vem de novo, né, a questão da economia mundial. Você teve de 2003 até pelo menos 2007, você teve um crescimento médio da economia mundial de 5%, 4,5% a 5% ao ano. Esse crescimento não era visto desde o pós-guerra. Então você teve com o crescimento da China, o crescimento da Ásia, um aumento considerável da demanda por produtos agrícolas e minerais no mundo, compreende? E o Brasil se apresentou como um dos grandes exportadores. Então, você aproveitou uma onda internacional para fortalecer ainda mais o aspecto, a natureza exportadora, né, a composição exportadora da nossa balança comercial. Então não houve nesse sentido, não sei se eu estou complicando a questão, mas não houve nesse sentido um casamento entre o aumento da renda pelo salário mínimo, crédito, né, e o emprego formal, com o fortalecimento do emprego industrial. Então você teve um enfraquecimento do emprego industrial porque a onda continuou favorecendo a exportação de commodities, mesmo no governo Lula, entendeu? Por isso que o debate hoje é que o Brasil continua no processo de desindustrialização. Mas aí, tipo, mais 10 anos em 15 minutos, né? Difícil resumir. Mas você tem assim esses gargalos, entendeu? Na política econômica atual. E aí, essa política de concessões de estradas, rodovias, portos e aeroportos é uma tentativa de atrair capital privado para investir nesses setores. Mas é polêmico, né? Isso é privatização, não é privatização? O governo diz que não é, o governo diz que é concessão. Então tem toda uma discussão aqui que não seria, digamos, objeto da nossa aula, mas é uma discussão que a gente tem que continuar fazendo para saber, afinal de contas, onde vai dar esse modelo atual, né? Porque, assim, resumidamente, o que a gente acha, o que eu acho, né? É que, e alguns economistas também, é que o desenvolvimento da indústria é o mais importante, certo? Porque é a indústria que agrega tecnologia, gera valor e paga os melhores salários. A commodities, ela agrega pouca tecnologia, certo? Ajuda a balança comercial, mas gera pouquíssimo emprego. Você tem tratores hoje que substituem a mão de obra de 300 pessoas no campo, entendeu? Então, essa equação, como que o Brasil aproveita a conjuntura externa favorável às exportações, sem permitir que a indústria nacional continue paralisada, é a equação mais difícil. Porque quando você transforma isso, você transporta isso para o campo político, você precisa, por exemplo, de ações que concretizem essa equação. E aí você se depara com um Congresso, certo? Congresso de Deputados, onde a maioria dos interesses estão ligados hoje à agroindústria, não mais à indústria. Onde você tem um empresariado viciado no juro alto. O cara quer ganhar na bolsa, não quer criar empresa. Então você tem uma carga grande de 10, de 25 anos de história, onde você criou uma cultura do não investimento, onde você tem dificuldade de remodelar a economia brasileira, porque essa remodelagem significa enfrentar determinados interesses, certo? Então, para você ter uma ideia, eu vou dar um dado definitivo sobre esse argumento aqui que eu estou levantando, do peso político da agroindústria na exportação e também na decisão econômica do país hoje. Ó, para você ter uma ideia, o Brasil ele tem um quadro aqui comparativo, dois quadros comparativos aqui da nossa balança comercial. O primeiro diz o seguinte, que o Brasil ele passou de 95, olha só, veja bem, 1995 para 2009. Tá? Já pega aqui o governo Lula, certo? Já pega aquele período ali do boom das exportações. O Brasil passou da participação das exportações de recursos naturais e intensiva em recursos naturais nas exportações totais do país, certo? Quantidade no total de exportações passou de 48,5% em 1995, 48,5% em 1995 para 64,2%. Entende? Então o peso dessa turma aí
do agronegócio, da exportação de commodities, só cresceu na balança comercial. Em contrapartida, a exportação de produtos de alta tecnologia de 2000 para 2009 caiu de 18% para 9%. Entende? Ó, esse aqui é um quadro da exportação, considerando produtos primários, commodities primárias, que é o azul, ó, cresceu aqui nesse outro grau de 37% para 51%. Trabalho e recursos naturais também, o segundo azul. E a parte de cima é média intensidade, baixa, média e alta intensidade. Você vê que foi afinando aqui, ó. Vai perdendo participação na exportação, tanto a baixa, quanto a média, quanto a alta intensidade tecnológica, né? E aí, se você pegar aqui o exemplo dos países da América Latina, é a mesma coisa. Indústria intensiva em pesquisa e desenvolvimento. A indústria da América Latina em pesquisa e desenvolvimento cresceu de 95 a 2009, 95, 2005, 14 anos, quase 15 anos, cresceu de 4 para 7,7%. Entendeu? 4 para 7,7%. Sabe qual é o peso das exportações chinesas de commodities na China? 16%. 80 e poucos por cento é de alta tecnologia, média tecnologia. A China, que é a principal hospedeira, digamos assim, das empresas de grande tecnologia do mundo. Então isso aqui faz uma baita diferença. Porque isso aqui determina o quê? Poder político interno, interesses internos. Não, certo? Quem vende mais tem o quê? Mais dinheiro. Quem tem mais dinheiro tem o quê? Mais poder. Sobre esse processo de estatização da dívida, o segundo PND e o processo de estatização da dívida externa. Digitem esse nome no Google, vocês vão achar um texto da Adriana Fiorotti Campos. Adriana Fiorotti, com 2 T's. Pode ser também. Fiorotti Campos. O nome do texto é o segundo PND e o processo de estatização da dívida externa. Ela resume os principais autores da época na análise desse fenômeno aí. É bem bom o texto. Tem texto comparativo do